Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, hoje é dia 10 de junho de 2020. Eu sou o Rodrigo Brasileiro e você está na Confederação Monarca do Brasil. E hoje a gente vai ter uma live, se eu colocar aqui, sobre ensino EAD no movimento. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, curte, compartilha. Se não gostou, pode dar dislike também, não tem problema, mas se manifeste. Se você estiver vendo pelo YouTube depois, tá? Que essa live está sendo feita pelo Instagram, depois a gente salva e faz o upload aí para o YouTube. Vou esperar a galera chegar, o pessoal está chegando. Chamar o Thiago aqui do perfil Brasil Monarquista para a gente conversar hoje sobre ensino EAD, pessoal. Hoje é dia 10 de junho de 2020. Esperar o Tiagão chegar aí, entrar. OMB oficial entrando. Fiorino Soluções e Gestão, uma boa noite. Tiagão entrou. E vou falar sobre ensino à distância. E aí, Tiagão? Oi. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tudo certo, guri? Tudo legal? Tudo certo. Muito agradeço demais você ter aceitado o convite aí para participar com a gente dessa conversa de hoje, dia 10 de junho. E vamos começar apresentando aí o Thiago, ele é editor do Brasil Monarquista, que tem no Instagram, tem também no Twitter, e ele também é membro da organização, OMB, Organização Monarquista do Brasil, falei certo? Isso mesmo. E pelo sotaque, leite quente, fala leite quente que dá dor no dente, só para ver se o pessoal de onde você é. Ó, leite quente dá dor nos dentes. Dá dor nos Já dentes? adivinharam onde eu sou? Vamos ver se o pessoal... Sim, acho que o pessoal já adivinhou. E o Thiagão aí, ele é gaúcho, ele é de Porto Alegre. Thiago, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Thiago, você está no movimento monarquista há quanto tempo? Olha, na verdade, eu posso dizer que eu sempre fui simpatizante da causa. Né? Sempre tive curiosidade, só que eu comecei a militar mesmo pela causa faz uns 2 anos. Uns 2 anos, mas você sempre se sentiu monarquista? Sempre se percebeu dessa forma? Na verdade sim, sempre tive curiosidade, eu sempre fui simpatizante, né, da monarquia, só que um tempo atrás eu não entendia de monarquia, né, uns anos atrás eu não sabia o que significava, não sabia quais são as funções do monarca, né, daí tudo isso eu tive conhecimento, eu busquei, eu fui autodidata, né, comecei a estudar sozinho, né, como funcionam as funções, né, do monarca, né, a monarquia, enfim, e daí eu me interessei pela causa e vi que é o caminho certo, né, para o nosso país. E onde é que inicialmente, onde é que você buscou esse conteúdo? A gente vai falar hoje de ensino EAD, né? Onde é que você buscou aprender sobre a causa? Obter informação? Eu comecei tudo pela internet, né, buscando sozinho, né, porque... Sim, tudo pela internet. Eu que também, nas redes sociais, tinha páginas monarquistas, né, já existentes antes da minha, daí foi lá que eu comecei a adquirir mais conhecimento a respeito da causa monárquica, e daí cada dia mais, né, eu começava a entender o conteúdo, né, acompanhar o trabalho de todas as páginas, né, e daí de vez eu decidi entrar para o movimento e vi que, né, que é o caminho certo. Então tudo começou pelas redes sociais, né. Você lembra quais eram as primeiras páginas que você procurou? Bom, foi a TV Imperial, a Monarquia Brasil. O Eduardo faz um trabalho excelente. Também a Monarquia Brasil. Sim, também, inclusive a tua, Rodrigo. A minha também? Tua... Sim. Não, tua página já é antiga, né? Então eu já acompanho, já faz um tempo já. E também vídeos de canais no YouTube, né? Eu comecei também, né? Claro, né? O clássico, né? Que é a TV Imperial, né? TV Imperial, ele faz show mesmo.
Sim, também, a Brasil Paralelo também, os documentários que eles fizeram também, isso foi importante. Você é sócio da Brasil Daí, com o Paralelo? tempo... Não, não, eu só acompanho mesmo o trabalho deles, mas sócio assim, não. Mas eu penso. E diga uma coisa, Thiago, qual é a sua formação acadêmica? A minha formação acadêmica, né, é na área de marketing digital. No momento, a faculdade ela está trancada, ela está incompleta, né, mas eu pretendo ainda esse ano tentar retomar os estudos, né, porque como eu estudo numa uma faculdade particular, eu tenho que pagar, né, e tem problema do desemprego, então... Mas, enfim, eu pretendo me formar nessa área, né, que é na área de divulgação, que é na área que abrange a marketing digital. Mas é separado, porque assim, tem uma graduação em marketing, é separado o marketing para marketing digital? Sim, a marketing, ela é sozinha, entendeu? A marketing digital, ela é na área de informática. Então, o marketing é mais na área, assim, de divulgação, né, vamos dizer. Agora, a marketing digital, ela lida com bastante redes sociais. E ela, inclusive, ela faz parte da área de informática. E diga uma coisa, você atualmente você faz parte de quais movimentos, de quais grupos? Bom, atualmente eu faço parte também da Organização Monarquista do Brasil, né? Recentemente eu entrei, né? E daí fui convidado pelo líder nacional, porque ele viu o conteúdo da minha página, ele se interessou, daí começou com uma parceria, né? Começou com uma parceria, aí eu aceitei o convite dele, a gente fez uma parceria e eu tô inclusive concorrendo para ser líder, né? Responsável da Organização Monarquista do Brasil, uma filial aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, eu também eu sou responsável também pela página da Brasil Monarquista que eu criei, né, já faz uns 2 anos. Criei a página no Twitter, no Instagram e canal no YouTube. Daí, dia após dia, eu vou militando pela causa. E como é que é a estrutura da OMB? Porque eu não conheço muito, Bom, eu conheço pouco. sim, sim. A estrutura da OMB, falando assim da OMB O na parte organograma, digamos nacional, assim. sim, ela é formada por liderança, né? Tem a parte executiva, a parte legislativa e a parte do conselho fiscal. A partir dessas lideranças são decididas questões administrativas e participação no movimento monárquico. A liderança executiva, ela é formada por moderador e diretor. O moderador, no caso, é a pessoa que lidera a filial de algum estado. Tem a liderança legislativa, que é formada por uma Assembleia Geral, né? Eu não sei dizer quantas pessoas fazem parte atualmente, né? E tem o Conselho Fiscal, que é dividido em Conselho Regional e o Conselho Nacional, né? E cada liderança tem autonomia de agir, né? De propor as suas ideias. Eu, no caso, eu apenas sou membro, né? Eu sou membro da OMB e também agora estou concorrendo a ser moderador, né? Daqui do Rio Grande do Sul. Porque a OMB ela só tem filial, por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul. A sede em si ela fica em Pernambuco, Recife. Só que daí ela já tem uma filial aqui e já está em processo também de abrir outras filiais, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. Tiago, diz uma coisa, cada grupo, a gente sabe que cada grupo ele atende, digamos assim, uma demanda diferente do movimento. Por exemplo, a Confembras atende a demanda não que a gente funde círculos, né? A gente não funda círculos, a gente dá um material para quem quiser fundar e de divulgar esses círculos, né? O movimento Brasil Monarquista tem muito uma pegada de atos de rua, um conteúdo específico. E qual seria, a gente pode dizer assim, falando uma linguagem católica, o carisma da OMB? Seria essa parte do ensino, da educação, da formação? O que você vê? O que você já observa? Sim, exatamente, né? Cada grupo monarquista ele tem uma finalidade, que, por exemplo, que nem a Confembras, ela tem a demanda de auxiliar na criação de círculos monárquicos, né? A OMB, né, que é formada por liderança, né? Inclusive tem professores que fazem parte, um dos objetivos dela é promover também ainda maior o ensino de quem já é monarquista, né? Aprimorar o ensino ainda mais.
Porque a gente vê assim, ó, que o movimento monárquico ele está crescendo cada vez mais, né? E está crescendo em número de simpatizantes, de militantes. Então, é bom que todas essas pessoas que estão começando a entrar no movimento já estejam bem informadas de como funciona a monarquia, né, de como funciona no seu conceito, quais são os poderes do imperador, como funciona a monarquia como sistema de governo, como forma de governo, e a OMB ela tem essa visão, né, de passar mais conhecimento na visão política, né, uma visão assim, tipo, de ciência política, falar de direito, inclusive. Então, que serão serão algumas das disciplinas que serão abordadas, né, inclusive no seminário. E como é que surgiu essa ideia do seminário simpósio que vocês chamam? Sim. Bom, o seminário simpósio, né, ele foi criado para formalizar o conhecimento dos membros da OMB, mas também pensando em abrir para quem não é membro, né? Ou seja, para melhorar ainda mais a visão e o conhecimento de quem já é monarquista e principalmente para quem está ingressando agora no movimento, porque como o movimento está crescendo, né, cada vez mais, então a gente está tendo uma demanda de várias pessoas, né, inclusive interessadas no movimento monárquico, pessoas interessadas no nosso movimento. Então o objetivo do seminário é justamente esse, é aprimorar e melhorar ainda mais o conhecimento do movimento monárquico, né, das pessoas que estão fazendo parte, das pessoas que já fazem parte, inclusive também das pessoas que estão entrando. Então, o objetivo do seminário é esse, é promover o ensino EAD, porque, inclusive, assim, nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo que a gente está tendo de pandemia, de confinamento, né, a gente tem que aproveitar esse tempo para adquirir mais conhecimento a respeito do movimento monárquico. Então, o seminário ele tem esse objetivo. Entendi. E você já teve acesso mais ou menos ao conteúdo das palestras, ou isso ainda não foi divulgado? Bom, o que acontece é que cada professor terá autonomia do que será abordado, né, na sua disciplina. As disciplinas, elas serão direito, elas falarão também de ciência política, história e filosofia. Na área, assim, mais ou menos de direito, será abordado também a questão dos poderes do imperador dentro da Constituição, né, porque todos os temas que serão abordados, elas serão abordados na visão monárquica, como se trata de um seminário monarquista, né. Então, falarão também de ciência política, né, caso a atuação do movimento monárquico nos dias de hoje, a história do Brasil, e também falarão sobre filosofia. Cada professor, né, é importante afirmar que todos os professores, né, serão 4 professores, eles todos são licenciados, eles vão pegar e vão ter autonomia na hora de ensinar, mas também dentro da visão monárquica estabelecida pela OMB. Tiago, e diz uma coisa, vocês já sabem a plataforma que vocês vão utilizar? Vai ser pelo YouTube, vai ser pelo Instagram? Bom, a gente vai organizar, né, por meio de aplicativo. A gente tem o aplicativo do Zoom para ministrar as aulas, né? Então, mas também a plataforma será o Google, a sala de aula, que vai ser a área dos alunos, onde os alunos vão poder perguntar suas dúvidas. Eu vou até anotar isso aqui, cara, porque Google, é Google Sala de Aula? Vou até anotar isso aqui. Isso. Vou aprender também. Bom, eu nunca usei esse aplicativo, então não sei como é que funciona, mas o Zoom... Babate, né, formado em marketing digital e não conhece? Bate. Não, eu conheço só o Zoom, não, peraí. Né, falar assim. Google, o que você falou, cara? Google Sala de Aula. Google Sala de Aula, mas isso é pago? Isso é pago? Sim, é um aplicativo para a gente realizar, tipo, chats. Eu nunca usei esse aplicativo, né? Mas entendi. As aulas, elas serão pelo aplicativo do Zoom ou pelo Google Meet, né? O Zoom, no caso, é um aplicativo que a gente faz reuniões ao vivo. E lá, enquanto o professor está ministrando a sua aula, né, os alunos eles vão assistir a aula ao vivo e vão ter a oportunidade de perguntar e tirar suas dúvidas, né, naquele momento.
Mas diz Então, uma coisa, o Zoom, até onde eu sei, ele tem um limite de pessoas, não tem não? Ele é diferente do YouTube, que é para todo mundo. O Zoom tem um limite, não tem, de pessoas? sim, o que acontece é que pode ser aberto, o aplicativo do Zoom ele pode ser aberto entre mais de uma sala de reunião, né? Então, se a gente tiver uma demanda de números maiores, de pessoas que vão fazer o seminário, então vai ser aberto mais de uma sala de aula dentro do aplicativo do Zoom. Você sabe quantas pessoas Então, cabem numa sala de aula? dentro do aplicativo do Zoom, mais ou menos, em média, eu não sei te dizer exatamente, mas o máximo que eu já vi foi 40 pessoas, em média. O professor Brenner está falando que o limite é 100. Você acha que é 40? O máximo que eu já encontrei foi 40. A gente, eu mais duas pessoas, a gente está pensando em organizar um simpósio internacional. Sim. Brasil, Argentina e México. Só que são 3 patetas, eu e mais 2 que a gente não entende porra nenhuma. Então, assim, tá o cego guiando aquele que não enxerga. Entendeu? Então tá uma merda. Então, assim, por isso que ainda não saiu. Mas, assim, eu vou aprendendo. Essa live tá sendo boa para eu aprender também. Mas a nossa ideia é utilizar o YouTube, que eu acho que é mais fácil. Sim, o YouTube é bom. Inclusive, também o aplicativo do Zoom, né, que é o aplicativo que provavelmente vai ser usado nesse seminário, né, ele cabe entre 100 pessoas, em média. Então, ele também é bom. Só que vai depender também da demanda do número de pessoas, né? O Zoom pode ser transmitido para o YouTube ou não? Você sabe? Eu nunca transmiti, né, mas no momento eu acredito que não. O Zoom ele é só ele é só como se fosse uma conversa ao vivo. Ele é só como se fosse uma conversa ao vivo, né, que a gravação não fica, entendeu? Então, o pessoal está aqui perguntando, simpósio internacional, pessoal, simpósio internacional, mas assim, não vai ter tradutor simultâneo não. Quem não fala espanhol, eu recomendo CCAA. Não agora no tempo de pandemia, né, mas assim, espanhol é aquela coisa, pero que sí, pero que no creio, eu não puedo, e todo mundo se entende, né? Vai ser um simpósio em português, eu vou falar em português, talvez eu fale em espanhol. O argentino e o mexicano, assim, não tem condição de falar em português, assim. O espanhol já está muito bom. Vai falar em portunhol, então, né, Rodrigo? Não, eu falo espanhol, cara. Eu falo espanhol. Você não viu? Eu já fiz live em espanhol, você nunca viu, não? Não, eu já cheguei a ver, sim. Já cheguei a ver, até falando do movimento monárquico lá, mas eu não entendo nada de espanhol. Não, então não abre. Eu vi só pelo YouTube. É um pero que sí, pero que não. Ó, o Brenner viu aqui, ó. Acabei de pesquisar até 1000 pessoas. Ele tem a função... Peraí, não pode subir, não. Ele tem a função apenas de conferência e compartilhar a tela do celular. Não entendi nada disso, mas valeu. Qualquer coisa o Thiago traduz para mim depois. Aí o Pablo falou assim, tranquilo, sou poliglota. Espanhol, só ir na Duolingo. Não entendi também não. O que é Duolingo? Duolingo? Não sei. Alguma coisa em espanhol? De inglês e espanhol e outras línguas, entendeu? De uma forma prática. É tipo como se tu estivesse aprendendo inglês lá na 5ª série, vamos dizer assim, mas eu já usei, isso aí é bom. Cara, não, mas depois eu te apresento. Depois tu me ensina com leite quente. Ô, Thiago, e diga uma coisa, o modelo de apresentação que vocês vão fazer vai ser o quê? Um professor falando? Vai ser aquele modelo com PowerPoint? Como é que é essa estrutura? Bom, o que vai acontecer, né? Cada professor, né, vai ter a sua autonomia. Ele vai transmitir a sua aula ao vivo, né? Onde os alunos vão poder tirar suas dúvidas, né, no momento certo, naquele momento exato. Só que também o que pode acontecer é que os professores, enquanto estão transmitindo a sua aula, eles vão utilizar o aplicativo, eles vão utilizar PowerPoint para fazer apresentações, slides, né, para ter uma forma mais prática assim, de ensinar, vamos dizer. Então, alguns dos professores pretendem usar o PowerPoint, mas as aulas vão ser transmitidas, né, ao vivo, no caso. O Zoom permite, cara, a apresentação do PowerPoint com o professor? Como é que você sabe como é que funciona? Para quem estiver querendo... Eu nunca usei PowerPoint.
Eu nunca usei PowerPoint no Zoom, né? Nunca usei lá. Na verdade, eu só uso o Zoom para fazer reuniões curtas, né? Entre 10 pessoas, 20 no máximo. Mas o que pode acontecer é que se um professor resolver usar o PowerPoint, né? Ele pode, por exemplo, usar o aplicativo, né? Usar, por exemplo, o YouTube, né? Porque no YouTube dá. Não, eu não Então, entendi. Dá para usar mas o YouTube no Zoom ou o Zoom no YouTube? não, no caso assim, ó, se ele for querer fazer PowerPoint para fazer sua aula, né, enquanto ele ensina, ele pode usar o YouTube, né? Só que eu nunca usei PowerPoint no Zoom, então eu não tenho certeza se dá, né, nesse aplicativo. Mas o Zoom, ele é o aplicativo que, na verdade, é onde os professores vão ensinar, né, no caso ao vivo, e onde os alunos vão tirar suas dúvidas. O foco do simpósio, ele vai ser mais o tema político, o tema histórico, ou ele vai fazer uma mescla de conteúdo? Bom, o tema, né, os temas do simpósio que serão abordados, que no caso serão ciência política, direito, história, filosofia, ele vai abordar o movimento monárquico na atualidade e também a história do Brasil, os dois. Né, os dois são importantes a gente entender, o movimento monárquico na atualidade, né, a gente levantar ideias que vão agregar para o movimento monárquico e também entender mais da história do Brasil, né? Então, de fatos históricos, inclusive. Então, esse é o objetivo do seminário. Como é que você vai dar alguma aula nesse simpósio, Thiago? Não, eu só estou orientando professores, mas eu não vou transmitir nenhuma aula, Caraca, até porque só, assim... olha a moral do cara, só tá orientando professores? Só... Não, Só. é porque no caso assim, o que acontece? Os professores, eles são licenciados. Eu não tenho licenciatura, então eu não teria como transmitir uma aula, né? Os professores, eles são formados, são licenciados, né? E eles têm conhecimento, né, na área onde eles vão transmitir. No caso, o professor que vai transmitir ciência política, ele tem conhecimento nessa área. Ele é Então, graduado em ciência política. no caso, sim, professores licenciados. Entendi. Você só vai supervisionar essa galera. Eu só vou orientar, organizar os horários, porque cada professor vai ter sua aula, né? Cada Vai ser disciplina... quanto tempo de aula para cada professor? Isso já foi estabelecido? O horário de aula, Não em digo média, horário, mais ou tempo. menos... É 50 minutos. 40 minutos? Ah, sim. Que eu tô anotando que eu vou copiar tudo para fazer máximo igual depois. Sim, o máximo será 2 horas. O máximo, mas em média de 1 a 2 horas. Tá? O tempo assim, de cada aula que será transmitido. Por professor? Isso. Entre 1 e 2 horas. Entendi. Vai ter algum tema que vai ser abordado que você não observa, que a gente discuta com frequência no movimento e que você julgue que seja relevante e que passa às vezes um pouco batido pela gente? Assim, na verdade o que eu posso dizer é que isso, né, todas as matérias que vão ser abordadas, né, a gente já tem um conhecimento, só que não um conhecimento muito vasto, né? Isso, na casa, é uma coisa bem relativa, né? Principalmente para as pessoas que já estão chegando no movimento faz pouco tempo. Então, por exemplo, na área de direito que vai ser abordada, que vai falar também, por exemplo, do imperador dentro da Constituição, né, da Constituição Imperial, quais são os benefícios que ela trouxe. Então, isso, os monarquistas mais antigos já têm um conhecimento maior. Agora, para quem já está chegando há pouco tempo, né, então isso já é um assunto mais complexo de se entender. Então, mas o movimento, no caso a OMB, ela está promovendo esse seminário para aprimorar ainda mais o conhecimento de todos que vão fazer parte, inclusive de quem já é monarquista faz tempo. Mas cada professor vai ter autonomia, né, de ensinar sua aula, né, e também vão ser levantadas ideias que vão agregar no movimento monárquico, na atualidade, né? Como fazer militância monárquica, como fazer militância nos dias de hoje, fazer o movimento crescer. Então, é importante a gente estar levantando essas ideias, né, no seminário.
Você já viu o conteúdo das aulas, para dar um spoiler aí para a galera? Bom, o conteúdo das aulas eu não tenho acesso, no caso seria os professores. Porque assim, ó, os temas, no caso, que serão ciência política, direito, história e filosofia, né, cada professor vai ensinar a sua aula, né, dentro dos parâmetros ensinados, né, estabelecidos pela OMB. Só que eu, como não sou professor e não vou transmitir aulas, então eu não tenho acesso a esse conteúdo, né? Mas o que eu já posso adiantar é que esses serão os temas, né, que falaram sobre a história do Brasil, né, sobre o movimento monárquico na atualidade e também ideias e sugestões que vão agregar no crescimento do movimento monárquico. Tiago, eu vou fazer agora uma pergunta um pouquinho polêmica, porque se não tem polêmica, não tem Rodrigo na história, né? Hoje a gente observa uma circulação muito grande de conteúdo de uma maneira gratuita. Por exemplo, tem a página do Paulo Resulti, que a gente tem acesso a muito conteúdo de forma gratuita. Tem as nossas lives aqui já falou OIB, da Confederação, que também muitas vezes transmite algum conteúdo específico, como uma série que a gente fez com a doutora Júlia, que transmitiu muito conhecimento relacionado à construção do Império, e tudo isso foi de uma maneira gratuita. A OIB eu sei que está cobrando uma taxinha pequena, quanto? 20 reais, né, eu acho? Quanto é que é a inscrição? 22,48 no caso é para quem não é membro cadastrado da OMB, mas as taxas que estão sendo cobradas por cada situação de pessoa, se ela é membro, se ela não é membro. Entendi. Então, 22 é quem não é membro. Isso. Para quem é membro, sai quanto? Daí sim, o que acontece? Para quem é membro contribuinte da OMB, será grátis, será de graça, para quem é membro contribuinte, né, no caso. Para quem é membro do Círculo Monárquico de Recife, a taxa será de R$ 8,99. Para quem não é membro cadastrado da OMB, será R$ 22,48. E pode ser parcelado em 2 vezes. Agora, para quem é membro voluntário, será o mesmo valor, que é R$ 8,99. As inscrições são feitas... Isso, as inscrições são feitas no site, né, e serão entre 14 de junho até 25 de junho. Só que também, que eu sugeri uma ideia, que para quem não tem condições, fazer uma declaração de pedir isenção, né, de pedir para participar do movimento de graça. Isso ainda não está definido, mas nós estamos com essa ideia, né, porque é importante que todos aqueles que desejam participar, que participem, né, participem do seminário, é importante. Então, mas quem quer participar e não tem condição, então a ideia que a gente está pondo é que essa pessoa seja isenta do pagamento. Gente, pessoal, acabou de entrar aqui, foco no emagrecimento. Será que é uma indireta para mim, cara? Mas me desconcentrei agora quando eu vi foco no emagrecimento. Jesus, por isso que eu só tiro foto daqui para cima, né? Tirei uma foto mostrando uma camisa que eu ganhei, cara, minha barriga quase foi para dentro, tanto que eu puxei. Tiago, mas o seguinte, embora sejam taxas baratas, é sempre uma taxa, e você sabe, o pessoal está rindo da minha gordura aqui. Olha que tem em volta, pessoal, Deus está vendo. Tá todo mundo rindo de mim. Como é que vocês vão convencer as pessoas, se desculpa até fazer essa pergunta, tá, cara? Mas como é que você convence as pessoas a pagar? Tudo bem que é um valor assim, que são 24 reais, né? O Burger King, né? Não eu, gente, tá? Mas assim, vocês que são gordos, não eu, tá? Pelo amor de Deus, que vão no Burger King, 24 reais é o que vocês comem. E assim, 22 reais é a minha salada com rúcula, cenoura e um frango grelhado, frango, como é que é? É orgânico que fala? Sei lá o nome dessa porra. O que o seminário tem para oferecer que motive as pessoas a pagarem essa pequena taxa? Bom, é o conhecimento com pessoas, né, com professores licenciados, né? A gente não vê isso como uma dificuldade, né? Até porque a maneira, né, do pagamento, cada pessoa que poderá pagar, ela vai se adequar à sua realidade. Por exemplo, que nem a gente está propondo, se uma pessoa não tem condição, mas quer participar, então a gente vai dar a oportunidade que ela participe sem pagar.
entendeu? Então, investir em conhecimento nunca é demais, nunca é demais. Investir em conhecimento, aprimorar o seu conhecimento através do seminário, nunca é demais. Então, se uma pessoa que, por mais que não tenha tanta vontade de participar, mas então ela não quer pagar para participar, nós tentamos convencer ela de que o que vai ser abordado são com professores licenciados e que professores que vão ensinar a verdadeira história do nosso país e como é realmente o movimento monárquico. Esses professores, eles são membros da OMB? Sim, eles têm, no caso, são membros cadastrados. Eles são vinculados à OMB. Como é que é essa estrutura de membresia da OMB? Você é membro cadastrado, associado, concubino? Como é que é? Bom, o membro, na verdade, o membro cadastrado, ele faz parte das atividades do movimento, né? E só que o membro contribuinte também, ele contribui para fazer parte, né, que é um valor de R$10 por mês. Por mês. Então, isso, né, o membro contribuinte no caso. Agora, o membro cadastrado, ele se cadastra, né, para conseguir desconto também nos seminários que são realizados pela OMB. O membro cadastrado, ele tem a obrigação de contribuir financeiramente de maneira regular ou não? Oi, desculpa, não ouvi. O membro cadastrado, ele tem obrigação de fazer algum aporte mensal para a OMB ou não? Só o membro contribuinte? Bom, o membro cadastrado, no caso, se ele declara que ele não tem condição, ele pode, né, sim pedir a taxa de isenção no caso, né, ele não precisa pagar se ele não tem condição, né, mas no caso o membro contribuinte, ele que participa assim diretamente das atividades, né, então ele no caso paga uma taxa de R$10. E você paga? Tô brincando, não precisa responder não. Eu ia perguntar se você paga, mas não precisa responder isso não. Deixa eu ver aqui, tem pergunta. Falaram o seguinte. Perguntaram aqui se vocês usam livros no ensino à distância. Você saberia se indica alguma literatura? Bom, isso quem vai fazer é os professores, né? No caso, no dia do seminário, eles vão transmitir sua aula e vão indicar livros que vão ser usados, né, durante o seminário e também depois do seminário, né? Então, isso fica a cargo dos professores, no caso. Eles vão indicar, sim, livros, eles vão indicar história, literatura e livros que falam de ciência política nos dias de hoje, só que isso tudo vai ser abordado durante o seminário. O seminário vai ser que dia, Thiago? Você sabe? Bom, ainda, no caso, não está definido, mas a taxa, aliás, as inscrições elas vão ser feitas do dia 14 até o dia 25. Né? Desse mês? Do dia 14 até o dia 25. Isso, desse mês. Isso é o tempo de inscrição. O pessoal falou aqui que tem esquerdista me atacando. Gente, já estou tão acostumado, levei até porrada quase. Então, e diga uma coisa, para se inscrever, qual é a plataforma utilizada? Bom, e daí, para se inscrever é no site da OMB, que é www.ombrasil.rf.org. .rf? Isso. Gente, RF. Gente, que diferente. Você que fez marketing digital, o que significa esse RF? Que eu aprendi .com, .org, .br. Peraí. Não, o que acontece é que eu só copiei o e-mail. Entendeu? Só copiei o e-mail. Peraí, fala então, de novo. Não, esse é o site, é www.ombrasil.rf. Não, aliás, desculpa, eu que li errado. www.brasil.mbbrasil.org.br. Esse é o site. Tá? Olha, que bacana, hein? Isso, eu tinha lido errado. É www.ombrasil.org.br.
Isso, ó, repetindo aqui, www.ombrasil.org.br. E como é que vai ser a Elas são forma de feitas cobrança? diretamente no site. Vai ser boleto, vai ser transferência bancária, vai ser no débito e no crédito, como é que vai ser? Ela pode ser gerado um boleto, né, inclusive no site. Então, é a forma mais prática que as pessoas vão ter para pagar. Vão solicitar um boleto que vai ser pago em casas lotéricas, enfim, Não, por peraí, forma de boleto também. o AMB Brasil está falando outra coisa aqui. O Perdão. webbrasil.rf.gd já mudou? Ah, sim, sim. Tiago, você começou a ter uns 2 anos no movimento. Está escutando? Você começou uns 2 anos Sim, no sim. movimento. Você observa que houve algum crescimento, alguma profissionalização no movimento ou não? Eu observo que sim, né? Porque analisando assim o movimento, por exemplo, lá desde 2010, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse tempo, e era uma época assim que eu nunca ouvi falar das pessoas, que as pessoas defendiam monarquia, que até mesmo tinha movimento monárquico aqui no Brasil, né? E no decorrer dos anos eu vi que tinha pessoas que defendiam o movimento, só que daí eu não sabia quantas pessoas. Então houve um crescimento significativo e também da forma de conhecimento das pessoas, né? Da forma das pessoas buscarem conhecimento, um crescimento significativo. E essa ideia do AIB, ela é pioneira, né? Vocês pretendem fazer isso com alguma frequência, a cada 6 meses, anualmente, como se fosse um grande encontro monárquico virtual? Sim, a gente propôs a ideia de fazer, por exemplo, um seminário, né, um seminário a cada ano, né, até porque serão 12 aulas por cada disciplina, e cada aula vai ser em uma semana, né, cada O, aula vai semi, ser em uma semana. o seminário não vai ser um dia só, não? Ele vai ser uma semana de seminário? Um dia na semana, né, e 12 aulas por cada disciplina. Então o que está sendo proposto é que fique só um seminário por ano, né? Mas sim, vão ter outros além desse. Esse é o primeiro, mas vão ter outros. Essa ideia do seminário, ela surgiu em virtude da pandemia ou já era uma ideia pregressa, antes de toda essa crise que a gente está passando? Bom, o seminário, ele surgiu não só pensando na pandemia, mas também ele surgiu, né, como aprimorar o conhecimento das pessoas que fazem parte do mundo. Porque a importância da gente buscar o conhecimento nesse tempo de pandemia também, inclusive, é aproveitar o tempo que a gente está tendo. Se a gente está confinado dentro de casa, nós temos que aproveitar esse tempo. Então, o seminário ele incentiva as pessoas a buscarem mais conhecimento, né, buscarem mais conhecimento na área política, né, na área de direito, que inclusive envolve questões monárquicas, e buscar mais conhecimento nessa área, aproveitando o tempo que nós temos, né, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a gente vai estar preparado para a militância monárquica. Então, o objetivo do seminário também é aproveitar esse tempo de pandemia que nós estamos tendo. Quando você pesquisou conhecimento para se familiarizar com o movimento, você sentiu dificuldade em achar material de apoio, material pedagógico? No começo sim. No começo sim. As formas que eu busquei conhecimento foram através de vídeos no YouTube. Quando eu comecei a olhar conteúdos de historiadores, de pessoas, né, pessoas que já têm informação, e vi que a forma, né, que muitos monarquistas já antigos ensinam a monarquia é totalmente diferente do que um professor de história ensina na escola, né? Então, até porque a monarquia, né, a história do Brasil, ela não é ensinada nas escolas como deveria. Ela não é ensinada nas universidades como deveria ser. Então, muitas pessoas têm aquela visão de que o Império do Brasil ele foi absolutista, que Dom Pedro I, Princesa Isabel, Dom Pedro II foram tudo escravocratas, né? Infelizmente, muitas pessoas que já, inclusive, já estão sendo formadas na universidade têm essa visão.
Então, a ideia, sim, a ideia que eu tive é de buscar conhecimento através das redes sociais, de páginas que já são antigas e também de historiadores que ensinam a história do Brasil do jeito que ela é. Se hoje você pudesse dar três fontes de conhecimento que o monarquista deve ter, o que você citaria? Bom, fontes de conhecimento. O que eu indicaria, né, no meu entendimento, seria também as páginas monarquistas que fazem militância, as biografias, né, as biografias que nem, por exemplo, a do Paulo Rezute, que eu gosto Paulo bastante. Rezute, ele é foda, cara. Sim, e também vídeos no canal do YouTube, né? E também, é claro, documentários, participação de seminários, né? Isso também são uma das coisas mais importantes, assim, uma das coisas mais práticas de buscar o conhecimento na área do movimento monárquico. Porque foi dessa forma que eu me tornei monarquista, buscando o conhecimento de uma forma autodidata. Falando mais especificamente da OMB, você acha que o caminho natural da OMB vai ser focar na questão do ensino à distância, que não é uma coisa tão fácil, você envolve plataforma. Eu, por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer, mas tá eu, o argentino, o mexicano batendo cabeça, né? Os três ali, pero que sí, pero que no lo sé, como no logra, no logra, no logra, no logra. E ninguém tá logrando nada. Você acha que a vocação da OMB vai ser fazer essa parte de ensino à distância, ou a OMB tem outros projetos paralelos? Bom, a OMB, no caso, que eu poderia dizer que ela é também focada nessa área de ensino à distância, né? Só que também ela tem outros objetivos, que é promover, por exemplo, participação de encontros monárquicos, militância nas redes sociais, participação nas redes sociais, porque o movimento monárquico ele está crescendo através das redes sociais, né? Que a gente está vendo um crescimento significativo, né, do movimento monárquico nas redes sociais, e só que a OMB também ela tem esse foco no ensino, de transmitir conhecimento. Então, sendo ele presencial ou à distância, né? Aproveitando esse tempo que nós estamos de pandemia, porque inclusive a OMB ela tem membros que são de outros estados, que muitas pessoas não têm condição de, por exemplo, fazer um encontro monárquico lá em Recife, né? Que no caso fica a liderança lá em Recife, né, a sede da OMB. Então, a ideia é isso, é juntar os monarquistas do país, de vários estados, para fazer o seminário. A ideia é evoluir depois para algo tipo Brasil Paralelo? Porque o Brasil Paralelo faz documentário. Sim, a OMB pretende fazer também documentários, ou pretende ficar na parte de aulas? Aqui, acho que seu chefe. A OMB. Fala aí. Depois a gente lê o que acho que deve ser o Felipe, né? Sim, o Felipe. Não, eu também trabalho diretamente com ele, a gente levanta ideias juntos. O que acontece? Por enquanto, né, que a OMB ela está se expandindo, né, ela tem aqui no Rio Grande do Sul, mas ela está evoluindo para outros estados, ela tem o objetivo de promover o ensino, né, o ensino à distância e também ensino futuramente presencial, né, fazendo encontros, seminários, enfim. Mas isso depende também de demanda maior de contribuintes, de pessoas que vão nos auxiliar, pessoas que vão ser membros, e também futuramente é uma ideia também de promover um canal no YouTube, que vai fazer um trabalho semelhante ao do Brasil Paralelo, né, com pessoas já formadas, pessoas que vão ensinar, porque, por exemplo, que nem aqui no seminário, nós vamos ter os temas que serão ciência política, direito, e tudo isso pode ser temas, né, no canal no YouTube da Organização Monarquista do Brasil. Mas sim, eu tenho a ideia, inclusive, de criar um canal, né, um canal de divulgação, né, que vai ser vinculado, que vai ser da OMB, que é onde nós vamos ensinar o movimento monárquico, ensinar como funciona a história do Brasil, enfim, mas a gente tem sim essa ideia, que não está... Você tem um canal no YouTube, correto? Você pretende ficar com 2 canais no YouTube? Pessoal. Foi isso que você falou? Eu pretendo auxiliar.
Mas eu você pretendo acha que dá auxiliar. tempo? Porque assim, nós somos ativistas, mas a gente tem uma vida profissional, a gente tem todo um contexto fora do movimento que tem que ser, que não tem como a gente escapar. Você acha que dá para ficar... Porque assim, fazer vídeo no YouTube é muito difícil. Eu sei que eu já tentei fazer uma vez e eu não consegui, ficou uma merda. Porque eu não tive tempo de editar, aí eu gaguejava, aí eu falava um palavrão, entendeu? Aí ficava no ficava toda uma droga. Aí eu desisti de fazer, né? Você não tem medo de se tomar muito tempo fazendo um canal no YouTube, 2 canais no YouTube simultaneamente? Olha, eu não tenho preocupação, até porque eu sei conciliar o tempo, né? Por exemplo, só que o que eu não teria, por exemplo, é de gravar lives muito grandes, se eu fosse cuidar de 2 canais. Mas o que eu posso fazer é de auxiliar um canal. Auxiliar, no caso, o canal é outra pessoa que é membro, criar o canal, né, que vai fazer parte da organização monarquista, né? E eu, no caso, eu que trabalho com divulgação, eu posso divulgar o canal e também fazer vídeos, participar fazendo vídeos, né? Porque como eu faço vídeo 3 vezes por semana no meu Brasil Monarquista, eu posso gravar um vídeo para o canal da UMB, então dessa forma eu estaria ajudando. Só que isso é só uma ideia, né? Não é um projeto que já está em prática, né? Só que o canal do YouTube ele é importante sim também para fazer parte assim do ensino, né? Para levar mais conhecimento. Vocês pretendem, seja no Brasil Monarquista ou na UMB, fazer a parte de livro digital? Ou isso ainda não foi... Por exemplo, os anais do seminário. Mim, no caso assim, ó, sobre o seminário, né, para mim ainda não foi passado essa ideia, né? Só que livros digitais podem ser feitos, sim. Isso inclusive pode ser uma autonomia dos professores que vão ensinar, né? E também, é claro, pode ser também autonomia de qualquer membro, sim, de qualquer participante, de qualquer líder que faça parte da UNB, que possa auxiliar, que possa criar, por exemplo, um material em PDF e possa, né, e possa também distribuir para as pessoas. Só que também é necessário que haja, só que isso pode também, de alguma forma, gerar um custo, né, e a gente precisa também de contribuintes. Entendi. Tiago, você acha